Nesta aula vamos conhecer um poderoso recurso do Excel 2010, a importação de dados. Para isso, clique na guia Dados, vá ao grupo Obter dados externos. Existem várias formas de você importar dados. Nós vamos ver aqui algumas delas e mais à frente faremos uma utilização prática das mesmas. Neste caso, eu quero importar um arquivo de texto. Arquivos de texto são comumente gerados por vários aplicativos do mercado ou por programas específicos. Esses arquivos de texto devem estar separados por ponto e vírgula para que o Excel possa importá-los adequadamente. Vou abrir aqui um exemplo de arquivo texto separado por ponto e vírgula para você ter uma ideia. Na minha pasta eu tenho um arquivo que chama vendasinformatica.txt. Esses arquivos utilizados nas aulas podem ser baixados pelo site, estarão disponíveis para você juntamente com o curso. Veja bem, vou dar um duplo clique no arquivo vendasinformatica.txt. Duplo clique, abriu a janela do editor de texto e aí está o texto, todo separado por ponto e vírgula. Veja, cidade, produto, vendedor, preço unitário, quantidade, valor total. Logo abaixo se repetem já os valores de cada uma das colunas. Ribeirão Preto se refere à cidade, Campinas também. Depois, no que vai ser coluna produto, tem monitor, scanner, impressora. Ou seja, o Excel na verdade vai substituir esses pontos e vírgula por colunas. Vamos ver como isso será feito. Fechar o arquivo que eu abri somente para exemplificar como ele deve ser feito. Vamos voltar ao Excel. Clique na opção Importar dados externos de texto. Ele vai me mostrar a pasta onde está o arquivo. Se você não estiver na própria pasta, você pode procurar a pasta que você tenha salvo o arquivo. Clico em Vendas de Informática, clico na opção Importar. A primeira caixa de diálogo vai aparecer nos mostrando algumas opções. Essas opções pedem que nós escolhemos o tipo de campo que vai estar o nosso arquivo. Se ele é delimitado ou se ele tem uma largura fixa. No nosso caso, ele está delimitado, ou seja, está separado por ponto e vírgula. Largura fixa é quando os dados estão separados por colunas também. Por exemplo, se eu escolher largura fixa e der avançar, ele vai pedir para que eu utilize esse marcador para marcar onde é que separam as colunas. E no meu caso não tem condição, porque os dados estão todos separados por ponto e vírgula. Então, esta opção não é útil nesse caso. Vou voltar, escolher delimitado, que é caracteres como vírgulas ou tabulações separam cada campo. Vou clicar em avançar. Ele me pergunta nessa tela que tipo de delimitador existe no meu arquivo. Vou desmarcar a tabulação e marcar ponto e vírgula. Veja que quando eu marcar ponto e vírgula, ele já vai separar os dados corretamente na parte inferior. Cliquei em ponto e vírgula. Como era esperado, veja bem, já separou todos os dados em colunas. A cidade e as cidades abaixo, produto e os produtos. Vou clicar em avançar. Ele parte para uma outra janela onde eu posso configurar os tipos de campo. Posso clicar, por exemplo, e falar que esse campo é texto. Posso clicar neste, colocar texto, se houver data, coloco data, mas isso não é necessário nesse momento. O ideal é que façamos isso depois de ter importado os dados. Feito isso, basta clicar em concluir e o Excel abrirá uma janela perguntando onde é que eu quero colocar os meus dados. Se é nesta mesma planilha, e ele já sugere que fique inicialmente no A1, ou se eu quero numa nova planilha. Vou deixar nesta mesma planilha e vou dar OK. Ele importou todos os dados daquele arquivo. Veja bem, onde existia ponto e vírgula, passou a ser coluna, e aí estão os dados importados corretamente e já posso trabalhar com eles, fazer multiplicação, adição, enfim, é um arquivo para se trabalhar normalmente.